Para quem não sabe, o projeto é o Tricô Demais e a Maíra aceitou com muita gentileza, com muita disponibilidade esse convite, assim. É, a Maíra, para mim, é uma referência, né? Foi meu primeiro contato com esse mundo de parentalidade, assim. Foi meu primeiro contato no sentido de que caminho seguir, sempre muito disponível para poder conversar com a gente. É uma pessoa incrível que eu admiro muito o trabalho. E a gente não pensou duas vezes, nem eu e nem a Vanessa, quando a gente pensou assim, quem a gente chama para poder fazer parte desse tricô. Então, a Maíra foi um dos primeiros nomes que a gente pensou. E aí, para quem não conhece a Maíra, que eu acho um pouco difícil, mas para quem não conhece a Maíra, que né, faz um trabalho incrível no perfil dela sobre maternidade, eu queria que você se apresentasse aí, Maíra, para gente, para ficar gravado nesse tricô. Bom, de tudo, obrigada. Estou reconhecendo várias carinhas aí. A Emília entrou, uma amiga minha que mora aqui em Madrid. Tem outras seguidoras que eu já reconheço pelos nomes também, mas tem gente que entra que não dá tempo de ver. E queria agradecer pelo convite. Para mim está sendo um prazer estar aqui. Eu gosto muito de fazer essa troca, acho importante. Acho que a gente tem eu gosto desse sentimento de rede, né? Que a gente tem que criar uma rede de apoio virtual. E eu gosto muito de fazer live, estou sem fazer live, como eu disse para vocês esses dias, porque meu pai está internado e eu fico às vezes meio sensível, não sei como vai ser, cada dia de um jeito, mas ele está melhorando. É. Então, mas assim, eu estou tentando entender que o momento é para respeitar o que está, né, o que tá acontecendo, né? A gente está num outro ritmo também com essa coisa da quarentena. Mas para quem não me conhece, eu sou a Maíra. Eu sou de São Paulo, eu moro na Espanha já desde 2011. Vim para cá estudar fotografia, eu sou jornalista de formação. Eu trabalhei como fotógrafa por mais de 10 anos no Brasil, vim para cá fazer um master em 2011. Acabei ficando por aqui, conheci meu ex-companheiro, que é o pai da minha filha. Acabei me tornando mãe em 2015. E antes disso eu estava trabalhando aqui como professora de português para estrangeiros, como tradutora, fazendo freelances com fotografia de vez em quando, com a própria Emília que está aqui. Sim. E aí eu acabei sendo, digamos que, muito impactada pela transformação que a maternidade me trouxe, né? Eu acabei acessando muitas dores e sombras e muitos questionamentos, tive uma crise de identidade forte em relação a muitas coisas, mas a questão profissional também pegou muito. E eu fiquei, Emília falou, eu fiquei uns 2 anos dedicada à maternidade por opção, assim, que eu tive esse privilégio de poder optar por isso. E depois de um tempo eu comecei a sentir aquele chamado, assim, para voltar para o mercado de trabalho, mas já não conseguia me entender como professora de português para estrangeiros, será? Sempre fui de muitas paixões, aquela dificuldade de conseguir contemplar tudo que eu gostava de fazer, queria fazer, tinha vontade de estudar sempre. A maternidade me instigou a ir atrás de muita informação, de estudo, para poder estar mais preparada, para poder... Porque, na verdade, eu descobri meio que a criação com apego grávida, nem tinha vislumbrado esse mundo antes. Acho que também foi um privilégio descobrir antes da Nara nascer, né? Porque muitas mães acabam descobrindo depois e ficam meio, ai meu Deus, não acredito que eu estou fazendo desse jeito até agora, né? Uhum. E aí eu já comecei, logo que ela nasceu, a estudar comunicação não violenta. De cara, assim, entrei num curso da Carol Nalon, maravilhoso. E fiquei muito mexida, assim, com o universo que tinha se aberto. E comecei a frequentar um monte de grupos de WhatsApp, de Facebook, de maternidade desse estilo. E tava sempre lá, super, né, participando, dando informação. Até que uma hora eu falei, cara, eu percebi o impacto que tinha, né, em cada mulher que recebia aquelas informações, também era nutrida por elas, tinha uma troca muito intensa, mas eu senti que o espaço era muito limitado. Aí eu comecei a pensar, putz, quero fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E Uhum. aí, ao mesmo tempo, eu estava aquela vontade de voltar para o mercado de trabalho, será que eu consigo conciliar uma coisa com a outra, o que eu faço e tal. Comecei a reparar nos perfis que eu seguia, que eu admirava, e pensava, como é que essas pessoas chegaram até aqui, né? Será que tem como fazer isso? E aí eu
fui atrás, assim, porque por mais que eu tivesse, acho que uma dificuldade de acreditar que eu pudesse fazer aquilo, eu também sou uma pessoa muito empenhada, muito autodidata e gosto de coisas novas, né? Então eu falei, eu vou estudar essa parada e ver se é possível de aplicar, porque estão falando que tem como. Vamos ver. Aí comecei a estudar empreendedorismo criativo com a Rafa Capai, no primeiro momento. Depois comecei a estudar marketing digital por diversas fontes para poder entender. E aí primeiro criei um perfil falando da introdução alimentar da Nara, que eu fazia o BLW, né? Só que ela já tinha 1 ano. Então eu cheguei meio atrasada, assim. Ainda assim foi muito legal a experiência, porque eu trocava com outras mães, cheguei a ter uns 6 mil seguidores lá, era uma coisa bem do dia a dia. Eu ficava fotografando os pratinhos dela, eu gostava de decorar os pratos dela, era super... A introdução dela foi super bonitinha, foi aquela de sonho, assim, sabe? Foi super meio modelo. Dedicada, né, Maíra? Super dedicada no que se propõe. Sim, total. E foi muito divertido, mas não tinha nada de rentável. Era uma coisa meio que eu ficava lá dedicando aquela energia e trocando, mas quando é que isso vai ser sustentável alguma vez na vida, né? Tipo, não sei. Aí, de repente, eu percebi também que não era... Quando eu comecei a estudar empreendedorismo criativo, eu saquei que aquele não era o tema para mim. Tipo, porque eu sou movida pelas fases, né? Tipo, o desafio do momento é o que eu tô estudando, querendo entender como resolver, e aí já tinha passado a introdução alimentar, eu falei, não vou conseguir estacionar nesse tema, eu vou ficar presa no passado. Sim. E eu estava mais instigada com a questão comportamental, do geral, né? Como lidar com as angústias maternas e a dificuldade de lidar com o choro da criança, as crises emocionais. E foi percebendo que o mais importante era olhar para dentro, né? O tempo todo, sempre voltava para dentro, para dentro. Então, tipo, ficou evidente que era um caminho, assim, que a maternidade estava instigando aquele caminho para o autoconhecimento, para a autoeducação, que não tem como lidar com o comportamento desafiador da criança se você não olha para si e não olha a correspondência do que tem na tua história, por que aquilo me incomoda, né? Tem algo a ver comigo. E aí eu comecei aí surgiu a ideia de fazer o campo maternário. Eu entrei no Zoom de Mães, na mesma época, em maio de 2017. E aí eu estava muito inspirada pelo trabalho da Clarissa. E aí... também, né? Ela esteve aqui com a gente na segunda. É um trabalho, assim... E aquela calma que ela passa pra gente, né? No jeito dela de falar, de se posicionar, de colocar as coisas... Não que pra ela seja tudo tranquilo, né? Ela é mãe, assim como a gente, tem os desafios assim como a gente. Mas a forma como passa, né? Essa tranquilidade. E o que eu vejo no seu perfil, Maíra, é a mesma coisa no sentido de que, agora para mim fica... não que eu já não saiba, né? Porque a gente sempre assiste as suas lives e eu já assisti algumas que você fala dessa trajetória sua da maternidade, né? Da criação do seu perfil. Mas como que você imprime no seu perfil a sua realidade daquele momento? Quando você fala isso aí fica mais evidente, né? O seu perfil, ele não é um perfil linear, né? Ele é um perfil do momento, daquilo que você expressa, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está vivenciando. E isso eu acho que é uma coisa muito bonita, e não que seja fácil. Porque você se expor pela quantidade de seguidores que você tem, você se expor a nível de ajudar as pessoas, sabe? Porque quando o seu texto conversa muito com a realidade de muitas pessoas, e que às vezes não é nem o que eu estou vivendo, mas algum texto seu, sei lá, que mexeu muito comigo assim, foi o que você contou da sua separação. Eu passei a te admirar naquele momento ainda mais. Fora de quando você expõe os seus medos da cirurgia da Nara, enfim, dessa relação, né, que você expõe, desses momentos difíceis que vocês passam em relação à saúde da Nara. Mas como que é grandioso assim, o seu texto e como que ele toca, mesmo a gente não... mesmo que eu não estava passando por aquilo naquele momento, né? Mas como que você imprime ali os seus sentimentos e aquilo dali toca a gente de uma maneira
eu acho que por ser tão real, assim, por ser você, assim, por você não estar floreando, sabe? Nem enfeitando, nem escrevendo o que os outros querem ouvir, mas aquilo que você está sentindo. E isso eu chego até a arrepiar, porque mexe muito, assim, naquele dia, naquele texto em especial, foi um texto que eu chorei, assim, porque eu vi a coragem de uma mulher que, assim, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal e a gente sabe o quanto é difícil para a mulher, né, em especial. Mas quanta sabedoria, né, naquele texto, quanta sabedoria nesse momento em especial, não que seja fácil. Porque eu fui seguindo assim, mas quanta sabedoria que você consegue imprimir assim nos seus textos, nas formas que você dialoga com quem te procura, sabe? E eu queria que você falasse assim, como que você consegue trazer isso daqui. Porque é uma coisa assim, imprime sentimentos nos seus textos, sabe? Não, é muito louco isso porque é bem curioso, na verdade, porque eu sempre gostei de escrever, né? Sou jornalista, inclusive me formei com jornalismo, mas eu tinha uma questão de uma autoestima muito danificada, assim, na minha adolescência. Então eu sempre achava que não era bom o que eu estava fazendo, né? E teve uma época que há muito tempo atrás, eu fazia muitos blogs, eu criava os blogs e ficava escrevendo uns textos e achava, bom, não vou ter público, ninguém vai ler isso daqui, mas eu gostava de escrever. E, assim, tinha uma questão muito disso que eu falei, de achar que não tinha, que não quer ter um alcance, né? Vou ficar escrevendo aqui, tanto é que vários deles se chamavam Canto Silencioso, um deles era tipo Canto Silencioso, era uma coisa meio assim, vamos ficar bem camuflada. Se alguém pegar, pegou, mas nem sei quem que lia aquilo. E aí, com o tempo, quando surgiu o Canto Maternar, eu também estava super assustada. Eu acho que eu já contei isso numa live que eu fiz com a Alana uma vez. Eu, inclusive, montei um perfil falso falso não, fiz um perfil duplo no Facebook, porque eu falava assim, não, eu não vou ficar anunciando o meu espaço materno, que é uma coisa totalmente nova, para os meus amigos de agora, porque são fotógrafos, são jornalistas, ninguém vai entender, é a minha família, tipo, todo mundo vai achar que eu sou louca, né? Super buscando aprovação externa, né? Tipo, o medo da crítica, do julgamento e tal. Eu preciso fazer isso de um jeito que ninguém me entenda, que seja meio... Primeiro eu preciso saber, preciso ter uma validação, né? Preciso firmar isso aqui antes de trazer para o mundo. E aí eu montei um perfil paralelo, e acho que ninguém do meu meio tinha ideia, porque eu estava na Espanha, imagina, né? E, de repente, quando eu comecei a publicar coisas, acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco depois, nossa, você tem um perfil materno, né? Tipo, às vezes tem amigo meu que chega, um amigo meu que me reconheceu numa live e falou assim, nossa, eu não sabia que era você! Tipo, eu te sigo há um tempo, eu te vi, eu falei, tomei um susto, falei, nossa, é a Maíra! Umas coisas assim. E aí, ao mesmo tempo, quando eu comecei a escrever e fui me atrevendo a me expor de verdade, né? Eu percebi também que era um espaço de nutrição para mim também. Essa troca, né? Esse expor, esse descobrir o quanto que era potente eu poder falar desde um lugar verdadeiro, sem tentar me esconder, né? Que aí foi todo o processo que eu comecei a fazer, porque cada bloqueio que eu percebia, como eu tenho essa veia além dessa coisa autodidata, também tem essa coisa da terapia, tipo, de ficar mergulhando, falei, não, o que eu tenho que trabalhar em mim para poder desbloquear isso? Aí fiz, por exemplo, aquele curso maravilhoso da Ariana, que é o bloqueio, como é que é agora? Me fugiu, Abundância e Poder Pessoal. Nossa, aquilo foi muito legal, porque ela falava muito dessa questão da criança. Ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de criança interior, por exemplo. Acho que foi antes da Clarissa que eu fiz. E não era relacionado à maternidade, mas era a questão do poder pessoal. E aquilo foi me instigando, né? Aquela coisa de mostrar, expor sua vulnerabilidade, de ser verdadeiro, autêntico. Eram coisas que acho que nem estavam no meu vocabulário antes disso. E depois virou uma espécie de necessidade mesmo. Inclusive, a questão da separação, a gente decidiu muito antes daquele texto. E eu fiquei morando com o Alfonso muitos meses sem a gente poder configurar a busca de outro apartamento, porque a gente definiu, assim, entre nós, que a gente ia priorizar acompanhar a Nara na cirurgia dela, que teria que ter acontecido em agosto, depois em setembro, depois marcaram para outubro, e aí sabe aquela coisa, tipo, a gente vai esperar a operação dela para poder apoiar ela, e depois da operação a gente busca um apartamento para poder concretizar.
E nesse meio tempo a gente não quis contar para ela, porque não queria gerar ansiedade, aí fomos atrás de informação, qual que é o melhor momento para contar e tal. Eu super na dúvida do que fazer, mas a gente não queria. Então eu falava, cara, tinha duas questões, né? Eu não podia trazer, porque eu achava que era estranho, muita gente ainda não sabia, e depois eu não queria me expor numa época em que eu ainda estava trabalhando um monte de questões, estava mega sensível, estava tentando assimilar, entender, compreender, meio que superar a questão da separação, e eu sabia que se eu pusesse, ia vir muito questionamento, né? Porque as pessoas, não só questionamento de como você está fazendo, mas muito julgamento também, né? Sim. E aí, Exatamente. nossa, eu lembro que quando mudou o ano, que foi ele saiu daqui dia 11 de janeiro, né? Tipo, quando eu já tinha tudo resolvido, e a gente já ia falar pra Nara, não sei nem se o texto saiu antes ou depois de falar pra ela, mas deve ter sido bem na mesma semana, né? Porque foi dia 11 que ele saiu, e eu escrevi aquilo na volta de Portugal. Cara, foi do tipo, eu tava me sentindo quase que uma traidora, assim, do grupo. Eu gravei o podcast com a Clarissa, com o Alexandre sobre relacionamento, e eu queria falar sobre aquilo. Eu falei, gente, eu quero falar, mas eu não me sentia confortável ainda, sabe? Também era um lugar verdadeiro eu não poder expor, mas eu tava louca pra poder falar, porque eu falo muito, inclusive na tenda materna, nossa, praticamente é parecido com as minhas sessões de terapia, muitas vezes. Eu falo com a mesma abertura para muitas questões, tentando preservar às vezes a parte que não tem como sabe, que se eu acho que não tem cabimento eu incluir ou alguma observação, sabe, enfim, tomo um certo cuidado para não expor ninguém, mas falo do que eu tô sentindo, porque eu acho que no fundo a gente é muito mais parecido, e eu passei tantos anos acreditando que eu era uma coisa fora do comum, muito errada, muito inadequada. E aquilo me maltratou tanto que eu falava, quando você começa a se desamarrar dessas crenças tão maltratadoras, né, tão ilusórias, que a gente cria, né? É cruel. Não tem porquê, é tão mais fácil quando a gente começa a se abraçar, a se aceitar. E não é tão complicado. Então, tipo, às vezes é só uma mensagem, sabe? Aquela coisa, é só a pessoa começar a descobrir que tem um caminho. Então, por que não inspirar os outros? Sabe? É meio que isso, assim. Foi meio que um exercício que eu percebi que virou, muitas vezes, um lugar de apoio. Eu lembro que quando aconteceu a cirurgia da Nara, que no final acabou sendo muito mais suave, a quantidade de gente que ficava me escrevendo, falando, eu tô orando por vocês, eu tô aqui, vai dar tudo certo, fica tranquila, nanana. Aquilo foi maravilhoso pra mim. E olha que eu tô fora do país, né? Então, tipo, eu tô longe, minha família não tá aqui, não tinha ninguém da minha família aqui, né? Praticamente, eu acho que vocês foram uma espécie de família nesse sentido. Foi muito forte. Eu acho que aí, Maíra, o quanto a rede, né, hoje, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, e é um momento bastante delicado, porque mesmo os lugares que estão saindo de confinamento estão voltando. Né? Você vê que a atual situação mundial ela é bem delicada e que realmente nos convida a olhar para aquilo que a gente não quer enxergar. Isso eu falo a nível social, né? Que a gente vê extrema pobreza, a gente vê as extremidades, né? E olhar para dentro, para as nossas deficiências, para as nossas dores. Porque eu mesma me pego, às vezes, num nível muito flutuante de sentimentos, assim, de emoções, que às vezes é difícil de reconhecer. E quando você expõe isso daí, é uma oportunidade, essa parte da sua vida, é uma oportunidade para a gente se conectar e para a gente viver em rede de uma forma que, diferente da que a gente podia viver antes e a gente não aproveitava. Eu vejo que a gente não aproveitava o tanto que a gente poderia ter aproveitado de parar, tomar um café, de parar de se expor sem medo do julgamento do outro, sabe? Por que é tão mais fácil se expor agora na internet do que pessoalmente, né? Lógico que tem essas crenças todas que você falou aí, e é verdade, basta a gente se dar a oportunidade de a gente abrir um pouquinho a brechinha da janela interna para a gente ver que existe muita coisa que a gente precisa trabalhar, ressignificar, enfim, trazer à tona para que a gente cresça, né? E outro ponto, eu tô fugindo completamente do script, gente. Completamente. Eu tô aqui com a Maíra. A gente tá fluindo. Isso,
Isso aqui para mim é uma oportunidade única, sabe? Isso Claro, aqui fique à é uma vontade. oportunidade única, é uma oportunidade de crescimento muito grande e que eu tenho certeza que isso vai alcançar muitas outras pessoas. E você, enquanto mãe, teve outra coisa que você fez que me marcou bastante, assim, foi quando você tirou do perfil a logo lá, do Canto Maternal, e colocou a Maíra. Que é a foto E da a Emília que tá aqui. redescobriu. Quem é essa Maíra que se redescobriu aí no meio dessa maternidade, no meio de outro olhar e que se permitiu ser olhada e se olhar, né? Quem é essa Maíra aí que é outro post, outro momento da sua vida que me marcou muito, né? Porque se tratando de maternidade, a gente esquece da gente, mergulha no trabalho, mergulha na vida de casa, de filhos, e aí você se redescobriu, né? E foi tão delicado, tão bonito também essa forma que você trouxe, né? E esse jeito de encarar, eu estou aqui, estou me mostrando, porque eu sou assim e tenho orgulho da minha beleza, sabe? Eu vi isso muito claro assim nas suas postagens, na sua fala sobre essa Maíra. Você tá me deixando emocionada. Eu já vou falar isso aqui para poder ficar mais evidente, porque o esconder essas coisas é pior, né? Eu prefiro ser transparente mesmo. Mas olha que curioso, né? Porque acho que tem... você não ia falar disso, você não chegou a me falar que você ia falar disso. Eu ia falar disso, Mas você realmente captou muita coisa, porque foi muito simbólico. E é até legal que a Emília esteja aqui, porque a Emília fez esse master comigo de fotografia. É uma grande amiga minha que está morando aqui também há muitos anos, há mais tempo do que quando eu cheguei aqui em 2011. E nós nos aproximamos muito, e ela tem um trabalho maravilhoso, que inclusive postei esses dias aqui no Stories, o trabalho dela que ela tem feito aqui com como é que fala? A equipe dos sanitários, né? Dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais. Ela tem ido fotografar essas pessoas e tem feito um trabalho maravilhoso porque ela trabalha com a questão justamente da autoestima, né? Da pessoa. E eu lembro que quando ela me falou que ela queria fazer uma sessão comigo, foi bem na época que eu estava me separando. E me sentindo, assim, não exatamente na minha melhor versão, tipo, meio acabada, meio tipo, ai, não sei, eu tô meio acima do peso. Ela, para com isso, não sei o quê. E ela tem uma delicadeza, uma força, uma capacidade, assim, de fazer você conectar com o seu poder pessoal que é fora do comum. Então, é também uma espécie de trabalho curativo que assim, você faz, assim, você entra no lugar de se reconhecer como uma pessoa linda e maravilhosa. E eu falei, eu quero pôr essa foto no perfil, obviamente, quero usar ela em todos os lugares onde eu tô, porque você tem uma capacidade incrível. E eu me olho naquela foto, às vezes eu falo, nossa, toda vez que eu esqueço de quem eu sou, porque a gente se esquece, né, da nossa luz, eu olho para aquilo e falo, cara, a Emília é capaz de captar isso. E foi muito potente pra mim. E eu lembro também que você é linda. Eu ia falar isso mesmo. Mas você é linda. Mas é difícil passar por uma separação, porque rompe muita coisa dentro. É um luto muito grande que não tem só a ver com a relação, né? Você fica se questionando muito. Então tiveram muitos processos, né? Teve processos em que eu reconheci partes de mim, porque eu sou muito de buscar a responsabilidade da minha parte nas coisas, eu não me acho a grande vítima de, olha, esse cara não me tratava bem, olha só, não, eu sempre busco assim, qual foi a minha contribuição para que não tivesse funcionado um relacionamento de 9 anos, onde a gente se apaixonou no começo, acreditou em muita coisa, eu não imaginava que eu ia estar morando depois de 9 anos na Espanha, numa cidadezinha de 9 mil habitantes, separada, metade do tempo morando sozinha. Ao mesmo tempo eu co-criei também isso, porque isso era um grande medo que eu tinha na adolescência, de terminar sozinha, né? E aí, de repente, eu faço guarda compartilhada com ele, e metade do tempo eu tô sem a Nara e sem ninguém, morando sozinha num apartamento de 3 quartos, falando, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Era pra estar em São Paulo cantando nas rodas de samba, que eu fazia isso há 10 anos atrás, tipo, que espécie de acordo eu fiz comigo de ter vindo, onde que eu fui amarrar meu burro, como minha mãe dizia, né? Então, assim, para eu fazer as pazes com as escolhas que eu fiz, e por que eu fiz isso com ele, por que eu fui... Porque, sabe, eu fiquei por um tempo, assim, de mal comigo, nesses meses de... Só que essa imersão que eu fiz foi enquanto eu ainda morava com ele. Então, tipo, eu fui superando essas etapas do luto, da separação, convivendo com ele. Graças a Deus,
a gente conseguiu ter uma dinâmica, digamos, muito respeitosa, depois de um tempo de passar por uns atritos e umas farpas trocadas Sim. em umas fases mais difíceis, óbvio, porque somos humanos e tal, mas eu fui eliminando muita coisa, né? E até teve um episódio também parecido com esse da fotografia, que quando uma amiga minha me chamou para participar de um curso online aqui, para ser tipo o personagem de um curso online de uma fotógrafa de família que vinha do Brasil para fazer essa gravação desse curso, e eles precisavam de uma família para ser fotografada. Ela falou, você quer fotografar a sua família? Eu tinha acabado de me separar. Eu falei, mas sou eu e a Nara. Do tipo, eu me senti meio deslocada, assim, na hora, né? E aí, na hora, eu me ouvi e falei assim, mas peraí, eu e Nara somos uma família, né? Uhum. Só que, sabe, na hora eu ainda tava com aquela ideia de que eu rompi a... Como assim? Olha o que eu fiz, né? Eu tirei a família do... Não, eu não tirei, eu tô reconfigurando, eu tô... Enfim, e aí aquilo foi muito potente. Reconstruindo, é exatamente o que você falou, é reconfigurando, porque a gente tem essa mania de trazer rótulos para o que não cabe rótulos, né? A mãe solteira, a mãe separada, né? O filho de pais separados, não existe isso. A Nara é filha do Afonso e da Maíra, e ponto. E ela continua sendo a Nara. A Maíra é mãe da Nara, né? É mãe da Nara e foi companheira e ainda vai ser companheira do Afonso por a vida inteira, porque vocês têm um elo em comum. E isso não tira, sabe? O que eu fiquei pensando, assim, quando você expôs essa parte, e também, né, foi bem junto mesmo, essa parte de você se expor, né, expor a sua beleza, né, de um olhar que eu acho que você não se enxergava, eu acho que você demonstrou isso muito pra gente, você não se enxergava mais naquela potência de beleza que você tem, e você procurando culpa em você mesma. Essa mensagem ficou muito assim pra mim, porque você olhava pra você e queria saber por que vocês se separaram. A Maíra esqueceu da Maíra, mergulhou. Você, em vários momentos, se justificou por algo que você não precisava se justificar, sabe? Porque as coisas acontecem numa dimensão que às vezes a gente não percebe. E quando você fala que isso está muito relacionado àquelas coisas lá da infância, que você vai trazendo pelo medo de ficar sozinha, sabe? E aí, talvez, em algum momento, isso ficou evidente para você de se ver num apartamento sozinha, né? Sem o Afonso, sem a Nara, e se perguntar por que isso está acontecendo, né? Mas também de se ver também numa possibilidade de criar um outro elo com a Maíra mulher, a Maíra que é mãe, mas que também é mulher, que tem os seus desejos, que tem as suas vontades, que tem seus medos, né? E eu fico pensando nessa necessidade da gente de achar sempre um culpado para aquilo dali. E quando você se coloca no lugar de que eu não quero culpar o outro, eu quero achar a minha culpa, a gente se culpa muito também, sabe? E eu acho que isso merece um olhar mais cuidadoso, porque a gente sempre faz aquilo que a gente pode naquele momento. Não é que a gente não poderia ter feito diferente, mas é que a gente se cobra muito, né? E eu fico até emocionada, assim, porque é algo também que quem tem um relacionamento tem medo de passar, e tem filhos, tem medo de passar por isso, né? A solidão, a gente não aprendeu a ficar sozinho com a gente mesmo. E não aprendeu a se dar valor. E você tem a dar valor nesse espaço, né? E você tem mostrado isso também no seu perfil em alguns momentos de se ver. Eu vi também que você se colocou, eu estou aqui sozinha e, tipo, não... E aí, sabe? E aí, eu tô sem a Nara, tô sem o Afonso, e aí, cadê? Sabe? É um vazio dentro de um espaço que pode ser preenchido pela Maíra mesmo, né? E validado pela Maíra mesmo. No fundo é uma oportunidade que eu tô tendo de resgatar. Sim. Acho que muitas experiências que eu troquei, até por inbox, porque muita gente acaba me procurando por inbox porque não quer se expor com essa questão que é tão delicada e tão pessoal e que acaba expondo o outro. Essa coisa do tipo, fica tranquila, porque o começo é uma merda, mas depois vai ficar muito bom. Aquela coisa, porque você vai resgatar muita coisa. Você vai se reencontrar, porque às vezes a gente, digamos, que se perde nos papéis, né? Nos rótulos, você mencionou mais para trás.
E acho que essa coisa da culpa que você fala também é muito interessante, porque é um vício, né? Eu acho que é um padrão social. A gente está sempre repassando, apontando o dedo para quem é culpado. A gente foi muito culpabilizado na infância e na dinâmica com os adultos, né? Porque é a forma como a gente tem de se relacionar. Infelizmente, a gente tem essa tendência a responsabilizar o outro pelo que a gente sente, a fazer aquela cara feia, meio manipulando, do tipo, sério, mas você vai começar a fazer isso? Ó, vou ficar desse tal jeito, hein? Demonstrando aquele incômodo. E aí você fala, nossa, se eu faço tal coisa, minha mãe fica mal. Eu preciso controlar isso. Porque aí você começa já a ocupar um lugar de cuidador do outro, porque senão o outro vai ficar mal. E aí você se mede a partir disso, né? Até você entender, inclusive, eu hoje tomo muito cuidado com esse termo de culpa, né? Eu prefiro falar responsabilidade. Eu busco a minha responsabilidade, a correspondência do que eu tô provocando, né? Como eu estou agindo, como eu estou vibrando muitas vezes para poder atrair uma situação como essa, ou um relacionamento como esse. Porque eu percebo constantemente que as situações que eu vivo refletem meu mundo interno. É a forma como eu tô me tratando. Eu estava até, quando eu fiquei pensando do que eu ia trazer aqui de histórias, né? A partir do primeiro script que você me mandou, que está sendo fluido e normal, não tem problema nenhum. Eu estava pensando de, por exemplo, quando a Nara nasceu, que ela veio com problema na mandíbula, e aí eu fui perceber na mandíbula dela uma semana depois que ela nasceu. Mas como ela tinha já os apêndices auriculares na orelha, logo no primeiro momento eu já fiquei com aquele medo de, meu Deus, ela pode ser surda, né, com a minha irmã, com o meu sobrinho. Será que ela vai ter algum problema em relação a isso? E aí já começou aquela coisa do ter que ficar indo para um monte de teste, vão fazer teste de audição, vamos ver se ela tem não sei o que lá, nananã. E aí, deu menos de uma semana, eu já notei que ela não tinha o rosto simétrico. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser alguma síndrome. Alguma parada minha filha tem. Tipo, ela veio bichada, né? Aquela coisa que me fudeu, não sei o que, veio bichada. E aí, a primeira coisa que veio foi a culpa. Fudeu. Eu devo ter feito alguma merda. Tipo, falando aqui, né, claramente, será? Eu devo ter tomado alguma coisa na gravidez. Ah, não, eu devo ter deixado de tomar alguma coisa, porque eu lembro que a gente decidiu engravidar, quando eu sugeri para o Alfonso, falei, acho que a gente já curtiu bastante, a gente já podia passar para o novo nível, vamos lá. Vamos abrir os trabalhos, eu falei para ele. E aí, naquele dia, assim, na conversa, ele se deixou levar, né? Ele falou, pode ser, tal, não sei o quê. E naquele dia eu engravidei. Eu tenho certeza que foi naquele dia. Ai. Eu até senti, assim. No dia seguinte eu senti, eu falei, cara, tô grávida. Tipo, Deus deu de primeira, né? E aí eu não tinha ainda ido no médico, eu não tinha começado a tomar ácido fólico. Sabe aquela preparação que você faz assim, quando as pessoas fazem planejadinho? Então, as primeiras semanas eu não tomei ácido fólico. Aí eu falei, não, foi porque eu não tomei ácido fólico. Deixa eu ver essa parada. Aí fui no Dr. Google, a pior roubada, né? Você começa a investigar tudo. Quando se dá a formação na mandíbula, em que época do mês, né? Da gravidez, para saber que cagada eu tinha feito naquela época. Deixa eu ver os e-mails trocados para ver o que eu tava fazendo, as mensagens, aquela loucura. Enfim, a gente fica plugado, né? Buscando isso. E aí, cara, quando hoje eu olho, né, para essa dinâmica, essa culpa não vem da situação, ela meio que reativa uma coisa antiga, né? É um padrão mesmo que você está repetindo. Então, de certa forma, tudo que a Nara trouxe dessas coisas que surgiram, assim, esses medos, aí eu fiquei com medo, assim, dela, falei, ela vai ser rejeitada, não vai conseguir namorado, ela vai se odiar no espelho, ela vai sofrer bullying. Tipo, sabe, eu ficava já com aquela paranoia de, o que eu vou fazer pra ajudar minha filha? Fudeu. Deu ruim, né? Tipo, não deu... Nossa, cara. E aí, quando eu fui ver, hoje eu olho, isso era total minha ferida de rejeição. Eu projetando nela todas as vivências que eu tive. E aí eu falava, eu não só tive isso, e ela vai repetir isso, como ela tem um motivo muito pior para poder passar por isso. Tipo, óbvio, as pessoas vão olhar para ela e falar, ela não tem o rosto simétrico, ela vai ter que ficar com um negócio plugado na mandíbula dela por meses. Como que as pessoas vão tratar ela? E provavelmente mais de uma vez na vida, entendeu? Tipo, quando a gente começou a investigar, descobri que ela tinha essa... Pode até ser que seja uma síndrome, eu nem dou bola porque não muda muito, é só um nome que eles querem colocar. Mas chama microsomia facial. Aí a gente descobriu que a intervenção seria, ela vai ter que reconstruir a mandíbula dela, vai ter que fazer um corte no osso, ela vai ter que usar um aparelho
que fica plugado para fora. Graças a Deus agora já tem uma versão que é só um pininho, assim, que você fica ativando, né? Mas é uma parada meio invasiva, porque eles cortam o osso, colocam um negócio dentro e ficam abrindo diariamente, acho que 1 milímetro por dia, uma coisa assim, por alguns meses, né? Para criar espaço, porque aí o osso cresce. E aí, teoricamente, a cara volta a ficar simétrica, né? E não é só uma questão estética, também tinha essa pressão. Falei, eu vou decidir por ela, como assim? De repente ela nem quer, de repente ela não liga. Mas tem uma questão de, tipo, fisiológica, da respiração dela. Ela teve apneia de sono, tipo, ela teve que fazer outras paradas para poder respirar bem, porque comprometia o crescimento dela. Então, tipo, você fala, é muita coisa. Mas quando hoje eu olho para isso, a sacada que eu tive foi, a única forma de eu ajudar minha filha é olhar para minha dificuldade de me aceitar. Porque essa rejeição que eu tô achando que ela vai sentir, eu tenho por mim ainda. Saca? Isso foi a grande virada de chave. Tipo, enquanto eu não me amar incondicionalmente, ela não vai conseguir se aceitar nessas situações. O apoio que eu posso oferecer é trabalhar em mim. A forma como eu me enxergo. E falar, cara, se a vida tá me trazendo isso, é justamente o ensinamento que ela pode me oferecer. Um dos ensinamentos que ela pode me oferecer é, tipo, Maíra, resgata esse amor por você. Porque ela vai entender que ela não precisa de uma aprovação externa para se sentir bem. Saca? E eu ficava buscando a externa. Quando é que as pessoas vão... Não posso mostrar o meu perfil no meu Facebook normal, porque as pessoas vão achar que eu sou louca. Que as pessoas têm que achar? Eu que tenho que me achar ok. Não as pessoas têm que dizer se eu sou louca ou se eu não sou louca. Entendeu? Então foi muito, muito forte isso. Até, enfim, outras coisas que eu fui acessando, né? Porque você vai buscando, você fala, culpa, rejeição, pena. Depois eu tive que trabalhar a questão de sentir pena dela também. E acessar o que eu sentia de pena de mim, né? Como é que eu vou oferecer... Como é que eu posso? Eu não posso olhar pra ela com pena. Eu desempodero ela total. E aí a percepção também de que, tipo, se ela veio desse jeito, eu acredito muito que ela escolheu os pais que ela tem, né? Inclusive isso também na questão da separação me aliviou muito quando eu tomei a decisão, porque muita gente se prende com a questão da como que vai ser isso pra ela... viver com os pais separados, tipo, ela vai viver a vida a vida como ela é, entendeu? Tipo, a gente fica muitas vezes querendo preservar os filhos das frustrações, das dificuldades, mas a vida não é assim. E a resiliência se forma justamente quando você aceita a realidade como ela é e busca um acompanhamento para lidar com as dores que chegam, mas não ficar desviando das dores, né? Então, acho que foi assim... Até me perdi aqui. Tem uma pergunta aqui, Maíra. Como está sendo a sua aceitação? Esse processo hoje? Por mim mesma? Será que é por mim? Eu acho que sim. Carol, será que eu acho que sim. Carol, se você puder colocar se é pela Maíra, mas eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu também estou me imaginando que sim. Eu entendo que eu me amo muito mais hoje, nossa, infinitamente, do que em qualquer fase da minha vida. Inclusive, assim, lembro até da primeira bebedeira que eu tive na faculdade, assim, com o meu melhor amigo, assim, que foi quando eu confessei pela primeira vez pra alguém, assim, que eu não me amava. Eu falei assim, eu não me amo, cara. Minha grande merda, assim, a grande... E aí tinha olha que loucura, tinha uma questão de não me aceitar e de não me aceitar por não me aceitar. Porque eu achava que a minha história não era dura o suficiente para justificar um desgosto por si mesma. Nossa. E nessa época, olha só, eu tinha uma sensação de, tipo, não tem sentido, nada do que eu tinha valor, nem o desprezo por mim mesma. Não tinha motivo. Nem eu me maltratar tá servindo pra mim, né? Está muito pouco. Preciso de eu mais. era muito errada, saca? Muito errada. Então, essa coisa de fazer as pazes consigo mesmo, cara, é uma loucura. Demorou muito pra eu conseguir começar a entender que a falha tava ali, do tipo, de eu não aceitar as minhas partes. Eu fiquei muitos anos fugindo de vários desafios na vida, pelo perfeccionismo também. Eu era jornalista, formada, tinha que fazer o estágio, morria de vergonha de escrever e de publicar algo e ficar meia boca e as pessoas lerem. Fui pra fotografia, ficar atrás da lente, escondidinha. Amo fotografar, não vou desprezar, não vou dizer que não foi uma escolha boa. Foi maravilhoso ser fotógrafa.
Mas eu reconheço que tinha uma parte minha que estava se escondendo atrás das câmeras, querendo não dar a cara pro texto, o espaço pro texto, morrendo de medo de escrever. Me comparando com as outras pessoas da faculdade, que eu admirava. Olha como ela escreve bem. Não, eu jamais vou escrever assim, imagina. E ela tá no mesmo ano que eu. Tudo era meio assim, sabe? E aí, não, e hoje eu escrevo. Tá sempre faltando alguma coisa. Sempre faltando. Eu me privei de muitas experiências para cantar, meu. Eu queria cantar e era... Nossa, eu lembro que eu me meti num projeto que era para cantar músicas do Vinícius e eu morria de vergonha. Eu falei, gente, e se eu desafinar? Não, não quero fazer isso com o Vinícius. Não, porque no fundo não quero fazer isso comigo, né? Morro de vergonha de ser criticada, enfim, de fazer a coisa meia boca, né? O meio do caminho. E hoje eu sei que é o melhor feito do que perfeito. Eu entendo, faço as pazes com isso. E ainda faço, muitas vezes, um esforço. Não vou dizer que eliminei tudo, mas está muito melhor a questão da aceitação. É incrível quando você vai falando isso e, assim, imaginar essa história sua com um perfil que tem mais de 300 mil seguidores e, tipo, como assim, né? Essa mulher com essa potência toda tem uma história de vida desse jeito, né? Que chegou aonde chegou, assim, nem chegou aonde chegou, mas tá... Porque você tem uma potência tão grande que eu acredito muito que ainda tem muita coisa boa para acontecer aí no seu perfil, na sua vida, enfim. Mas como que essa pessoa conseguiu ser tão cruel com ela mesma, né? E aí eu fico pensando assim, você passou por vários processos, né? De ressignificar, de trazer à tona, mas quando que você foi em algum curso, sei lá, que você percebeu que assim, não, isso que eu estou projetando para Nara tá em mim, não tá nela. Isso que eu estou projetando, sei lá, nos meus relacionamentos ou na minha dificuldade de escrever ou no apontamento do outro tá em mim, não tá no outro, sabe? Porque é muito complicado, às vezes, até numa consultoria, uma mãe me falou, mas como que eu acesso essa criança interior? Sabe? Porque fica muito... até queria que você falasse sobre isso, da criança interior, porque fica muito abstrato para quem não conhece, não se permite mergulhar, acessar essa criança interior. Então parece que é só você se olhar no espelho e se imaginar pequena e acolher aquela criança, que é assim, é algo que a gente não vê falar em grande escala, né? E que eu acho que é difícil de acessar para quem tem um primeiro contato agora, sim. Enfim. Não só difícil no sentido de conceito e difícil até pelo movimento, um atrevimento. Eu sempre falo que é um atrevimento. Porque tem que ter muita coragem, né? Porque essa criança, geralmente, ela tá muito assustada. Ela tá muito doída. Ela tá muito desacreditada. Sabe? Então ela não acredita que alguém vai chegar e acolher ela, porque ela não foi ouvida. É a nossa versão que foi invisível. E eu lembro que logo quando eu entrei no Zoom Zoom, eu já tinha feito, acho que esse curso com a Ariana, e uma dos áudios que ela mandava era com a criança interior. E eu lembro que aquilo mexeu muito, era com EFT, né? A gente ficava dando os tapinhas, ficava fazendo o roteiro que ela propunha de fazer uma vivência, uma visualização. Era um roteiro onde ela ficava descrevendo uma questão assim da infância. Você tinha que entrar dentro da casa, se eu me lembro bem, e imaginar a cena com seus pais, imaginar alguma coisa assim, e é aquilo, mexendo na energia, né? Que era engraçado. Foi até engraçado, porque eu fiz esse curso, e eu lembro que por conta dessa coisa de mexer, fazer os tapinhas dos pontos do EFT, não sei se alguém aqui conhece, que é super interessante, ele vai mexendo na tua energia, então ele te ajuda a conectar com a energia do que você está trazendo, né? E aquilo começou a mexer muito com o meu plexo solar. E a partir dali, parece que desbloqueou uma coisa que sempre que eu falo alguma coisa que mexe comigo, o meu plexo solar começa a se movimentar, tipo agora. E aí eu falo a minha criança interior. Parece que é tipo um sinal do tipo, tô brincando com ela. Ela tá me escutando, ela tá ouvindo a conversa, ela ficou sensível. Mexeu em alguma coisa dela. Mas eu acho que e eu lembro que no começo também pra mim era muito abstrato. Abstrato e assustador pra caramba. O primeiro ciclo do Zoom Zoom que eu fiz, eu não consegui brincar fazer tudo que a Clarissa propôs. Eu falei, não, eu não quero, tô com medo. Porque fica com essa sensação de que se a gente entrar em contato com essa criança, a gente vai entrar num lugar de dor que não tem fundo.
Porque, claro, a gente não... Peraí, meu amor, eu tô no meio da transmissão. Ah, um Ô, sorvete? Ah, De cono. de cono, não sei. Vai lá. Daqui a pouco eu vou. Daqui a 15 minutos eu termino, tá bom? Mas ficou como... Eu explico pra ela, mas acho que o Afonso não entende que tem que dar uma segurada. Mas o primeiro ciclo da Clarice eu não consegui fazer. Porque tem essa coisa de você achar que você vai fazer esse contato com a criança, né? Tipo, você vai escrever, não sei, ela propunha escrever carta, fazer coisas assim, de tentar realmente dar voz para essa criança, né? Porque é a nossa versão infantil que tá lá guardadinha, são nossas memórias da infância, né? E aí eu falava, meu, se eu falar, não sei se eu... Você vai buscando algum jeito de se boicotar no processo, no começo. Acho que é bem natural isso acontecer. E a gente tem, inclusive, que aceitar esse tempo nosso. Porque, às vezes, essa criança é tão assustada que pra gente é muito difícil imaginar. Sabe, outro dia eu tava falando com uma amiga minha, ela falou, não consigo imaginar eu tocar nesses pontos porque eu vou abrir feridas. Sim, você vai abrir feridas. E aí você vai sentir a dor. Só que o que eu percebi é que se a gente não faz esse movimento, que também é legítimo não querer fazer, mas assim, por experiência, essa ferida que a gente não se atreve a tocar de novo, ela vai se manifestar de outras maneiras na nossa vida. E aí a gente acaba explodindo com os outros, porque vem dessa criança que está incomodada, que não está validada, que de repente olha para a situação. Aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo isso, né? Olha para a situação que incomoda e reage automaticamente. Por quê? Porque aquilo desperta um medo ou cutuca uma dor. Do tipo, essa questão da rejeição, que é um exemplo que eu uso muito, porque é a minha ferida, acho que da infância mais forte. Várias vezes eu reagia com a Nara ou com o Alfonso, sei lá, ou com as pessoas mais próximas, mas em vários aspectos, né? Com o filho fica muito evidente. Porque eu percebia na fala dela um resquício de rejeição, que muitas vezes até era uma interpretação errônea, era uma projeção, mas o tipo, sei lá, a história do melão que eu conto bastante, né? De eu cortar o melão pra ela, e aí de repente uma coisa bem simples, mas que se você investigar, você vê um mundo, assim, você compreende muita coisa dessas dinâmicas, né? Mas que, tipo, eu cortei o melão pra ela, fui puxar ela pra colocar na mesa, né? Tipo, que ela tava de um lado, eu fui colocar assim. E aí ela ficou brava comigo, falou, mamãe, eu quero subir sozinha. E eu senti aquilo como se fosse, poxa, eu tô preparando o melão pra você, tô fazendo um negócio super legal pra você, e você, vai te agradecer, você vir gritar comigo e impedir que eu te ajude? Tipo, sério mesmo? Aí eu gritei com ela nessa hora que eu falei, não falei assim tão... Nem falei mal, assim, tão mal aqui, mas eu falei pior, né? Falei, como assim? Você tá... Desculpa que eu sou uma bruxa com você. Ela, quê? Do que você tá falando, bruxa? Mãe, eu não falei que você é uma bruxa. Tipo, ela não entendeu nada. E aí, na hora, assim, eu saquei e falei, cara, meu, como a minha ferida da rejeição hoje tá doendo. Porque hoje eu tenho consciência, né? E então, essa percepção de que o que eu tô fazendo dentro de mim, eu acabo projetando no outro, foi aos pouquinhos que eu fui percebendo o quanto isso era real. Eu, digamos, conceitualmente eu ia entendendo no começo, comecei a identificar e depois eu comecei a conseguir trabalhar isso na prática, porque também é difícil. Mas você chega nesse... Entender aonde... Né, entender quais são as suas dores, porque às vezes você não foi aceito, você não teve colo, enfim. E eu tô lendo o livro da Laura Goodman, até ele tá no Telegram, que eu tô gravando o áudio agora nesse período de quarentena, a gente tá no finalzinho dele. Inclusive, o sétimo capítulo, ele fala sobre esse abuso sexual, né? Que, enfim, a gente tá no maio laranja, eu acho que é importante, em alguma dimensão, as pessoas terem acesso a isso. Mas o quanto as coisas, ela fala das coisas que não foram nomeadas pra gente, a gente não reconhece, né? A gente não reconhece essas coisas. E por não reconhecer, a gente acaba vestindo aquilo que nos foi dado, que nos foi projetado, e a gente acaba continuando, né? Vivenciando aquilo, reproduzindo aquela máscara, aquele personagem que nos cabe, né? E a gente, às vezes, não reconhece quem é a gente na nossa essência, né? O porquê... Por que disso? Por que eu reajo desse jeito? Por que eu sou tão, né? Porque, o que falou que me despertou tanta raiva, que me despertou tanto medo, que me despertou
tanta não aceitação, né? Em cada processo, cada vez que a gente se permite olhar isso com uma outra lente, eu acho que a gente consegue acessar um pouquinho dessa criança interior para que a gente consiga dar um novo passo. E é como você falou, né? É de pouquinho, né? E cada um tem o seu tempo, né? Sim. Eu fico... que às vezes eu fico com dificuldade de acessar a minha criança interior, embora eu já tenha passado por alguns processos. Eu acredito que a Michelle de hoje ela é muito melhor que a Michelle que foi mãe, né, em 2018, mãe do Theo primeiro, que não acessava muitas coisas, achava que sabia tudo sobre educação. E hoje eu tenho essa sensação de que eu não sei nada. Eu estou aqui compartilhando no meu perfil algumas coisas que eu vivencio, algumas coisas que eu acredito que sejam verdade, que possam fazer sentido para outras pessoas, mas que todo dia é um processo, todo dia eu descubro as minhas dificuldades com os meus filhos, né? E o quanto que eu ainda tenho que olhar para mim. É muito forte isso, assim, pensar no quanto que a gente tem que olhar para a gente conseguir avançar, inclusive na educação dos nossos filhos, na relação, né, com o outro. E eu acho que uma coisa que ajuda muito nesse processo, que tem a ver com essa coisa da aceitação, é essa compaixão que a gente vai desenvolvendo, e até aquilo que você falou, né, de aceitar as nossas escolhas anteriores, que tem a ver com honrar também quem a gente foi e honrar quem a gente é. Então, olhar com muito mais amorosidade para cada um desses momentos onde você percebe que você não está dando conta de lidar com o momento X ou Y. Nossa, por exemplo, nesse momento do melão que eu gritei com ela de um jeito totalmente descabido, desproporcional, não tinha nada acontecendo lá muito sério e tal. Na verdade, era uma menina que estava louca e ela falou para mim, sabe por que eu subi na cadeira e eu pedi para você que eu não queria que você me ajudasse? Porque eu queria mostrar para você que eu sei fazer sozinha. Do tipo, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Era uma coisa, ela orgulhosa de si, querendo se mostrar e compartilhar e se sentir, né, vinculada, pertencente. Era outra parada. Eu que estava no meu filme interno. E aí, claro, num primeiro momento, quando eu reagi mal com ela, eu me senti mal comigo. Eu falei, nossa, Maíra, olha que absurdo que você está fazendo com a tua filha. Na sequência, porque eu já estou bastante, né, digamos que, engajada nesse processo do autoconhecimento, nessa coisa da criação consciente. Na sequência, eu falei assim, opa, olho, não é para você se maltratar. Não tem sentido, não tem porquê. Sabe, essa culpa de sentir a pior pessoa do mundo porque você foi bruxa com a tua filha agora, não, isso daí é lá de trás. Isso daí é o teu filhinho na cabeça de novo. Cara, você é quem você é e você é maravilhosa e você tá fazendo um trabalho de puta madre, né? Porque tô aqui na Espanha, então, de puta madre. Tá fazendo um trabalho incrível com a tua filha, ela tem um privilégio de ter uma mãe consciente como você, sabe? Você não vai atingir um estágio onde nunca mais isso vai acontecer na tua vida. Porque essa pressão você não tem que se dar. Ninguém tem que se dar. Ela é tua parceira espiritual. Ela tá aqui pra te mostrar essas coisas pra você, assim como você tá aqui pra... Essa relação já tá meio que combinada, tá tudo certo, tá tudo perfeito na imperfeição, entendeu? É isso que a gente tem que integrar. E aí acho que esse é o maior ensinamento e o maior presente que minha filha me deu. Do tipo, integra a tua imperfeição, não fica querendo fugir dela. É justo aquilo assim, tudo que você deixou de fazer, também aceita que você não foi capaz naquela hora, porque você era outra pessoa. E que todo esse processo de quebra que aconteceu pelas crises que você viveu te ajudaram a chegar onde você está. Sabe aquilo que você falou, eu tenho 300 mil seguidores. Meu, eu nunca imaginei isso há 3 anos atrás. Tô até fazendo um curso sobre Instagram para poder falar disso. E tô elaborando um e-book também para poder trazer os ensinamentos que eu tive nesses 3 anos. Não acho que foi só questão de marketing digital, de estudar. Acho que tem muito a ver com o processo de cocriação, que eu estudei também, de como você tem que cuidar das suas emoções, da sua vibração, do que você está emanando para o mundo. Você tem que estar em paz com você, para você colocar a sua cara de uma forma autêntica. Sabe, se você não consegue se sentir bem com você não vai conseguir transmitir uma mensagem para o outro que tenha valor, que traga realmente força. Porque você vai ficar se escondendo, querendo te ficar cheio de dedos. Então tem que fazer as pazes consigo mesmo nesse processo, para você ter esse espaço de voz. Mas isso, para mim, foi muito fundamental, de conseguir
olhar para minha imperfeição com carinho, com algo de tipo, tá tudo bem ter essa parte. Se acolher, né, Maíra? É o processo de se acolher, né? Quando você falou de você falando para você mesma, isso para mim veio essa mensagem, né? De como é importante a gente olhar para as nossas imperfeições, para os nossos momentos mais delicados, aqueles que a gente se acha a pior pessoa do mundo e se acolher nesse processo, não continuar se julgando, não continuar se martirizando, igual você falou, né? A Maíra adolescente, a Maíra, né, adolescente adulta, enfim, que começou lá na faculdade que não se achava merecedora nem do flagelo que ela se dava, né? Então, assim, né, é você olhar para isso, se acolher, se ver em meio dessas imperfeições e dizer que isso é muito profundo, dessas imperfeições e ver que isso tudo está perfeito, que a gente busca o perfeito que está no outro. Né? Isso essa necessidade de buscar no externo aquilo que não cabe no externo. A gente, esse processo que você fala de aceitação, de se olhar, de se amar, da Maíra que se ama hoje, que não se amava e que, né, embora tantas coisas acontecendo, eu tenho certeza que você está vivendo uma fase da Maíra enquanto mulher, que é uma fase boa nesse sentido, de se reconhecer, de se entender, de se validar, de se acolher, né? Você tem uma parceira com você mesma, né? É uma parceria aí. Sim, você vai aprendendo a aceitar a versão, tipo, tudo bem, vamos lá, eu tô aí com você. E muitas vezes a sensação é essa, né? De que você tá pegando na mão de você mesma. Eu muitas vezes me vejo num momento que é mais desafiador. E eu brinco que eu dou a mão pra minha criança interior. Eu falo, não, vamos lá, vamos eu e você. Eu sei que você tá cagando de medo de ver essa situação. Mas hoje em dia eu tento não ser a escapista, porque a ferida da rejeição, o personagem que a gente faz, a máscara do escapista, ele quer fugir das situações que são desafiadoras, né? E geralmente eu faço esse movimento. Hoje em dia eu reconheço, opa, entrei em modo pânico, versão escapista aí, tipo, operante. Dá a mão pra minha criança interior e fala, vamos eu e você. Eu sei que tá foda, mas vamos lá. Mas eu valido, entendeu? Eu já valido, olho com carinho, eu sei que tá foda. Eu sei conversar com ela de um jeito que não faz ela se sentir inadequada. Eu falo, não. Eu reconheço que pra mim também tá difícil. Mas eu reconheço que hoje, como adulta, eu tenho mais ferramenta, tenho mais capacidade. Aquele lugar que me deixava assustadíssima, eu falava, não posso. Depois que eu me atrevi, até pra fechar, que a gente tem 2 minutos, né? Pra ninguém ficar achando que só tem esse lugar do desespero, no começo é assim, mas depois que você se atreve a fazer esse contato, e na Tenda Materna a gente fala bastante disso, porque quem quiser ouvir mais, ouve o podcast que eu faço com a Clarissa, porque a gente sempre fala dessas questões, principalmente nos últimos. Quando você se atreve a fazer esse movimento de entrar em contato com a criança interior, você começa a aprender a falar com ela, a validar, a acolher, a permitir que ela se expresse, é tudo aquilo que você está tentando fazer com o teu filho. Você tá louca pra tentar aplicar e você fala, não consigo, tipo, na hora do desespero que ele chora, eu fico desesperada e tal. Eu tento validar, mas aí uma hora me sobe uma raiva. Sobe uma raiva porque a tua criança tá revoltada por dentro. Ela não teve esse espaço. Então, tipo, o movimento acolhe a tua criança, você vai aprender que não é tão absurdo, essa criança vai chorar, essa criança vai acessar raiva, dor, não sei o quê, mas ela precisa ter esse espaço para expressar tudo isso. E aí, quando eu expressar, é aquela onda. Tem um pico, uma hora diminui. E se tem coisas para trabalhar, você até trabalha depois. Não dá tempo em 2 minutos. Mas assim, não é tão absurdo, não é tão horrível. Tem alguns segundos, Maíra. Tem 20 segundos. 20 segundos, Enfim, não é daquelas que... Tem alguns perfis que estão conseguindo ficar mais tempo. Mas enfim. Espero ter ficado claro. Qualquer coisa, vocês migram lá pro Tenda Materna que tem... Tá acabando mesmo? Tá acabando, infelizmente. Então, eu vou agradecer